Da mesma forma que um cristão deve ter uma cosmovisão e ler a realidade pelas lentes do cristianismo, uma pessoa que aderiu a uma filosofia progressista de mundo, uma visão progressista de mundo, ela sempre vai enxergar a sociedade dessa perspectiva. É por isso que você vê, por exemplo, várias polêmicas modernas, você vê até pastores relevantes, Ed Renekiewicz, por exemplo, quando ele vai ler a Bíblia, ele vê algumas passagens ali que chocam a visão dele, ele não consegue aceitar que aquilo faça parte da Bíblia. Por quê? Porque a cosmovisão dele não é cristã. A cosmovisão dele é progressista. Então, quando ele lê a Bíblia, ele não enxerga progressismo na Bíblia. Então, a Bíblia não faz mais sentido como deveria fazer. A implementação desta técnica de dividir e colocar a ideia de oprimido e opressor para dominar, que o marxismo faz no âmbito ideológico. Aí, por que o ataque à família e à igreja? Porque a família e a igreja são as duas maiores resistências a esses ataques. Na família, os laços de cumplicidade são tão fortes que a pessoa não consegue ser facilmente cooptada. Está sendo em algumas famílias e é uma tristeza. Mas está sendo... Como está sendo em algumas igrejas também, e é uma tristeza. Nas igrejas também. Porque existem cânceres comunistas dentro da igreja. Estão deixando bastante claro. O que o conservadorismo diz, no meu modo de ver? Diz o seguinte: ei, não, você não pode esperar que alguém diga a você como deve ser daqui para frente, abandonando o passado. Mantenha o que tem sido aprovado no teste do tempo. Agora, numa coisa eu concordo, cria-se uma espécie de religião, e é interessante que a religião se dá por quê? E aí é muito relevante isso. Porque o que o progressismo propõe é algo descolado da realidade. Por exemplo, a ideia de que um homem pode ser uma mulher é uma ideia tão absurda do ponto de vista do bom senso e da lógica, é uma ideia tão fora da razoabilidade que ela não é processada no campo da cognição. Quando uma criança é forçada a dizer que um homem pode ser uma mulher, o campo cognitivo da criança que é acionado não é o campo da lógica, é o campo da religiosidade. E não é uma religiosidade do tipo cristã, porque a religiosidade do tipo cristã exige, por força de todos aqueles artigos, né, aqueles versos, 1 de Pedro 3,15, da apologética, e tantos outros mais, Mateus 22,37, nós temos que amar a Deus com o nosso entendimento. O cristianismo exige um pensamento. Mas esse novo tipo de religiosidade comunista quer que você adira a um tipo de pensamento independentemente da realidade. E sim, é uma religiosidade perversa. Lucas, só vamos pedir para você que quer mandar sua pergunta pelo WhatsApp. O WhatsApp está disponível 11 São Paulo 97 417 4129. 11 São Paulo 97 417 4129. E se inscreve no canal, aproveita para mandar esse link aí para o pessoal aí nos grupos. Volto aqui com o Lucas. Manda aí, Lucas. Eu concordo agora em gênero, número e grau com o Tassos. Realmente o que a gente tem com as ideologias modernas é que elas dividem o mundo entre o mal absoluto e o bem absoluto. Então, e eles filtram toda a realidade a partir disso. Da mesma forma que um cristão deve ter uma cosmovisão e ler a realidade pelas lentes do cristianismo, uma pessoa que aderiu a uma filosofia progressista de mundo, uma visão progressista de mundo, ela sempre vai enxergar a sociedade dessa perspectiva. É por isso que você vê, por exemplo, várias polêmicas modernas, você vê até pastores relevantes, Ed Renekiewicz, por exemplo, quando ele vai ler a Bíblia, ele vê algumas passagens ali que chocam a visão dele, ele não consegue aceitar que aquilo faça parte da Bíblia. Por quê? Porque a cosmovisão dele não é cristã, a cosmovisão dele é progressista. Então, quando ele lê a Bíblia, ele não enxerga progressismo na Bíblia. Então, a Bíblia não faz mais sentido como deveria fazer. E você vê diversas vezes esse conflito. A ideologia ela se tornou uma religião tão profunda que muitas vezes a pessoa ela não percebe que a ideologia é uma religião e ela começa a forçar a Bíblia a dizer o que a ideologia quer que a Bíblia diga. E não a ler na Bíblia o que a Bíblia diz de fato e tentar enxergar qual a verdade por trás do texto, né? Então eu acho que é bem isso mesmo que o Tassos disse. A modernidade, sem perceber, ela criou uma religião ateia e as pessoas que muitas vezes dizem não acreditar em Deus têm os seus próprios ídolos. Quando que no Brasil começa, Tassos, na sua leitura, essa guinada? Na história brasileira, o acesso mais forte dessa ideologia de índole marxista, do marxismo ideológico, atinge o campo do entretenimento, da cultura, da educação no regime militar. No regime militar, os militares preocupados com outro tipo de domínio deixam em aberto o acesso a essa área e, de fato, as universidades passam a ser radicalmente cooptadas durante o regime militar. E de lá para cá, o que há é uma hegemonia do pensamento comunista nas universidades, o que é um horror do ponto de vista até mesmo claro
no sentido de que, se você tem na universidade uma só ideia, você vai fomentar o desenvolvimento pífio dos alunos. Porque os alunos, eles crescem intelectualmente quando ele tem 2 opções ou 3 situações para se posicionarem diante daquilo com base nas evidências. Então, o que você tem hoje na universidade é um processo, em regra, de emburrecimento do aluno, que ele passa a ser fortemente doutrinado. É por isso que, infelizmente, a universidade no Brasil tem se tornado quase que irrelevante. As empresas hoje foram contratar uma pessoa, não estão mais tão interessadas no título universitário da pessoa, para contratar uma pessoa, porque muitas universidades, em especial as públicas,